Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Salve Maria, eu sou o Padre César, pároco da paróquia Jesus de Nazaré, em Itapecerica da Serra, diocese de Campo Limpo, São Paulo. Eu já começo pedindo a você que, de verdade, se não se inscreveu no nosso canal no YouTube da Paróquia Jesus de Nazaré, que você está agora vendo, se inscreva no canal, dá like neste vídeo, né? Toca no sininho para ativar as notificações, para você saber sempre quando tem vídeo novo, e que você possa compartilhar, né, este vídeo com muitas pessoas, né? Convidar outros para se inscreverem no canal também, né? Este programa se chama Mariale, são algumas lições, né, de Mariologia, o estudo sobre Nossa Senhora. Nós já falamos o que é Mariologia, né, como exatamente uma parte da teologia, né, da ciência teológica, que trata diretamente o objeto, é a própria Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa. Falamos também sobre falamos sobre Nossa Senhora, e falamos então das fontes da Mariologia. Passamos um bom tempo falando de onde a Mariologia tira suas fontes, onde a Mariologia bebe, né, das suas fontes, onde tira o seu conteúdo, né, onde se estuda, onde se fala, né? Então aí nós temos, de verdade, um lugar, né? Os lugares, vimos que a fonte da Mariologia está na Bíblia, na tradição, né, que são a palavra de Deus, e o próprio magistério que está a serviço dessa mesma palavra. Muito bem, dito todas essas coisas, nós queremos hoje tratar um pouco da questão, digo um pouco porque não vai dar para tratar tudo neste único vídeo, né? Nós vamos fazer em duas partes, a história da Mariologia. Como a Mariologia se constitui, né? Depois de termos visto de verdade o que é Mariologia, termos visto as fontes da Mariologia, agora nós queremos olhar melhor, né? Exatamente um pouco sobre a história da Mariologia. Vamos até um certo ponto, depois nós continuamos no próximo vídeo esse mesmo tema. Muito bem. A história da Mariologia mostra como essa ciência foi se constituindo no decorrer dos séculos. Mostra o quanto ela é antiga e o quanto ela é importante. Estudando Mariologia, nós já temos até os argumentos que nós precisamos para falar de Nossa Senhora. Porque nós vamos vendo como esses argumentos foram construídos, né? Como eles foram constituídos pelos diversos padres, teólogos, né, da Igreja Católica, os santos e santas que falaram de Nossa Senhora, os escritores, né, as escritoras que foram falando sobre a Virgem Maria, escrevendo sobre ela, né, e os estudos que daí foram se realizando, né, até a promulgação de documentos da Igreja e tudo mais. Muito bem. Começamos com a Mariologia na Idade Antiga, né? Na verdade, nós podemos aqui colocar a Mariologia em alguns períodos, né? Em 4 grandes períodos. Na Idade Antiga, e aqui a Antiguidade, quando fala Idade Antiga, é do cristianismo, né? A Idade Antiga, de quando iniciou o cristianismo, os primeiros séculos do cristianismo. A Idade Medieval, né? E a Idade Moderna e Contemporânea. Aqui queremos dar uma olhada, pelo menos na Idade Antiga, que já é bastante conteúdo, como veremos. Muito bem. Na Idade Antiga, nós sempre fazemos essa distinção, como quando falamos nas fontes da Mariologia, nós falamos sobre as duas partes, né? Na verdade, nós falamos da fonte Mariologia no Oriente e no Ocidente. Porque, de verdade, principalmente a patrística, né? Os escritos dos pais da Igreja se desenvolveram de modos diferentes, tanto no Oriente quanto no Ocidente, né? A devoção à Virgem Maria, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Nós vamos ver que existe pontos de intersecção, né? Que tanto no Oriente quanto no Ocidente, muitas vezes se encontram coisas sobre a Virgem Maria, mas algumas vezes não. Por isso que a gente
faz essa distinção, o que acontece no Oriente e o que acontece no Ocidente. Muito bem. E geralmente em Mariologia a gente começa pelo Oriente, porque no Oriente a devoção à Virgem brotou com mais força, né? Justamente no Oriente, pelo menos nos inícios, né, da igreja. Bem, de verdade, então, nós vamos aqui colocar a Mariologia na Idade Antiga, que vai do século I do cristianismo, depois de Cristo, né, do cristianismo, até o século IX. Então, são 9 séculos aí que nós queremos dar uma olhada neste vídeo. Neste nosso encontro, então, nós vamos fazer algumas divisões, primeiro, da idade, né, por assim dizer, apostólica, né, ao concílio de Éfeso, que foi no século V. Então, do século I ao século V é uma parte desse nosso estudo de hoje. A primeira onda mariológica, por assim dizer, né, começa na idade apostólica, né, e chega, tem o seu cume na definição do dogma da maternidade divina, no Concílio de Éfeso em 431. Então, de verdade, no tempo dos apóstolos, daqueles padres chamados apostólicos também, que tiveram contato com os próprios apóstolos, São Inácio de Antioquia, São Policarpo de Esmirna, são padres apostólicos, né, que tiveram, São Clemente Romano, que era papa, que tiveram, de verdade, proximidade, conheceram os próprios apóstolos, né, traz a tradição ali bem na fonte, né, na fonte apostólica, então chamados padres apostólicos. Dos padres apostólicos até o Concílio de Éfeso nós temos essa primeira parte, né? E tanto no Oriente como no Ocidente, 3 coisas ficam claras sobre a Virgem Maria, nesses primeiros tempos do cristianismo, primeiros séculos do cristianismo. Primeiro, a questão da virgindade de Nossa Senhora. Então, nesses primeiros séculos é muito claro Nossa Senhora Virgem, né, chamada de Virgem, começando no creio, né, no símbolo apostólico, né, que diz, né, no credo, o símbolo apostólico que conhecemos é dito, né, que é o credo mais resumido, mas provavelmente mais antigo, né, onde dizemos, né, que em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nascido da Virgem Maria, concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, nascido da Virgem Maria, né, então já é chamada de Virgem, né, então é muito antiga essa clareza de que da virgindade de Nossa Senhora. Também a maternidade divina, que só vai ser proclamada no século V, mas vários escritos desses primeiros séculos já apontam Nossa Senhora como Mãe de Deus, né? E a nova Eva, o paralelo entre a Virgem Maria e Eva. Eva, nossa primeira mãe, né? É a nossa verdadeira mãe que nos trouxe a verdadeira vida, que é Jesus Cristo, a Virgem Maria, a nova Eva. Então temos aí essas 3, de verdade, nós temos aí essas 3, claramente, essas 3 ideias que emergem nesse tempo. Tanto no Oriente quanto no Ocidente. Esses são, por assim dizer, os três títulos principais, né, da Virgem Maria, né? Ela como Virgem, Mãe de Deus e Nova Eva. Neste tempo é o que vai se definindo, né? Depois veremos que também já começa a surgir aí outros títulos, né? Como Senhora, Rainha, mas o que é mais forte nesse primeiro tempo é que ela é Virgem, Mãe de Deus e a Nova Eva. Muito bem. No Oriente, a primeiríssima ideia posta em relevo dos padres sobre a Mãe de Deus, né? Sobre a Mãe de Deus, a Virgem Maria, Mãe de Deus. Começando com Santo Inácio, né, de Antioquia, mártir, né, bispo de Antioquia. Ele morreu no ano de 110, né, bem antigo, né, no ano de 110 depois de Cristo. E ele fala: Jesus, Filho de Deus, foi verdadeiramente gerado, segundo a natureza humana, por Maria. Né? Então, aí, de fato, já colocando ela como mãe do Filho de Deus. Né? Isso é a carta de Santo Inácio de Antioquia aos Efésios. São Justino Mártir, né? São Justino Mártir, também do século II, ele coloca que Jesus é Deus e tomou de Maria a natureza humana e nasceu dela como homem, né?
Santo Irineu de Lyon, que está entre o século II e o III, nasceu no século II e morreu no século III. Santo Irineu de Lyon, né? Ele também prova com argumentos da escritura e da tradição, né? De verdade que ela é a mãe de Deus. Um dos primeiros a usar o termo Theotokos, Theos, né, que é Deus, e Tokos, daquela que é a que porta, né, que carrega, a que carrega Deus, né, que é a mãe de Deus aqui. Na verdade, esse termo Theotokos, mãe de Deus, né, em grego, foi provavelmente usado, né, depois de Santo Hipólito de Roma, né, por Orígenes, né, e Piério de Alexandria, né? Orígenes Piério de Alexandria. Discípulo de Orígenes, São Pedro de Alexandria, Alexandre de Alexandria, Ático, que foi patriarca de Constantinopla, Santo Efrem, São Próclo, Severino de Gabala, Eusébio de Cesareia, né? São alguns dos muitos autores, né? Que, de fato, né? Chamaram de Nossa Senhora Mãe de Deus ainda antes do Concílio de Éfeso, que proclamou a maternidade divina como dogma, como verdade de fé. E aí foi obra, claro, do grande São Cirilo de Alexandria também, nessa época, né? Na época do Concílio de Éfeso. A segunda ideia, muito ligada estreitamente com a ideia da maternidade divina de Nossa Senhora, está a ideia, claro, da virgindade perpétua de Maria Santíssima, né? Santo Inácio, mártir, né, vai dizer que ela é virgem antes do parto e faz uma alusão discreta de que ela é virgem durante o parto, né? São Justino, né, faz o mesmo, né, fala dela virgem antes e durante o parto. Será Santo Irineu que afirmará explicitamente, Santo Irineu já do século II para o século III, que afirmará explicitamente que ela é virgem antes e no parto, né? E implicitamente ele falará que Nossa Senhora é virgem depois do parto. A perpétua virgindade antes do parto, no parto, depois do parto, afirmada energicamente por Orígenes. Então é Orígenes, do século III, né, que vai dizer exatamente que a Nossa Senhora é virgem antes, durante e depois do parto. A virgindade perpétua, quem explana melhor, pela primeira vez, com mais força, é Orígenes, né? São Pedro de Alexandria é o primeiro, né, a usar, né, esse termo, né, virgem para Maria, né, ele que fala Virgem Maria, né, São Pedro de Alexandria, que era também discípulo aí de Orígenes, né. Exalta a perpétua virgindade de Maria, né, Santo Efrem, Santo Epifânio, São João Crisóstomo, Ático de Constantinopla, São Gregório Taumaturgo e Severiano de Gabala, né? E ainda outros também, mas é só alguns nomes aqui que a gente está dando de alguns, né? E aí vem a terceira ideia que eu falei. Uma era a maternidade divina, outra a virgindade perpétua, que aparece nesse tempo, e outra é que Nossa Senhora é a nova Eva, né? Se encontra um germe dessa expressão nova Eva em Santo Inácio, né? Que de verdade fala que a mãe do Salvador é uma mãe virgem, né? Depois também temos uma formulação explícita da nova Eva, né? Em São Justino, mais adiante em Santo Irineu, que fala claramente de Nossa Senhora como a nova Eva, né? São Metódio de Olímpio, Santo Efrem, Santo Epifânio, Cirilo Nacírio, São Próclo, Teodoro de Ancira, né? E outros, né? Santo Irineu, sobretudo, desenvolveu o conceito da nova Eva e tem por evidente que a maternidade espiritual de Maria. Então, aí, Santo Irineu deu até um passo a mais, justamente porque ela é Eva é mãe dos viventes, ela é nova Eva. Então, ela é a mãe de todos, não é só mãe de Deus, mas mãe de todos os seres viventes, mãe de todos os cristãos. Essa ideia já começa muito forte em Santo Irineu, né? Do século II para o século III, né? De Santo Irineu chega a afirmar, né, que em seu seio se regenera os homens de Deus. Em seu seio se regenera os homens de Deus.
Ah, depois aí também começam a surgir outras ideias sobre a Virgem Maria, né? A gente vê aí outras ideias que estão... Essas são as três principais, mas em torno dessas, alguns outros padres da igreja também foram escrevendo sobre algumas coisas sobre Nossa Senhora, lá no Oriente, né? Sobre a santidade de Maria e sobre sua realeza, né? Que Nossa Senhora é santa, né? É claro que alguns, como a teologia ainda não estava clara, ainda atribuem a Nossa Senhora algum pecado, alguma dúvida de que ela fez assim, mas já começa a surgir uma ideia muito clara de que Nossa Senhora era puríssima, né? E daí então surge de verdade a ideia clara da toda santa que Orígenes usa, né? A toda santa, a panagia, né? A toda santa. E essa ideia clara, essa imagem clara de Nossa Senhora, né? E é importante essas ideias da santidade de Maria, porque é o que vai dar também fundamento mais adiante para proclamar o dogma da Imaculada Conceição. Então, por isso, aí se apresenta aí, então, a questão da santidade de Maria. A imunidade de toda mancha de pecado em Maria Santíssima é explicitada diretamente por Santo Efrém, né? E depois, em uma obra que é atribuída a Santo Atanásio, fala da santidade de Maria, né? São Próclo chega a afirmar, né, nessa época, antes do século V, uma intervenção especial de Deus na formação de sua futura mãe, né? Olha que interessante. Uma ideia depois vai se tornar dogma só no século XIX, mas já estava ali, né, presente em São Próclo, né? A fim de que fosse uma criatura nova, semelhante a Adão antes do pecado. Então já temos ideias aí sobre a santidade de Maria. Bem, no Ocidente, caminhando ali com algumas diferenças, nós temos aí algumas ideias claras, né? Se distinguiram neste período Santo Hipólito Romano, Tertuliano, né? Aqui no Ocidente já, né? Santo Hipólito é dos séculos I para o século II, século II para o século III, Santo Tertuliano do século III, São Cipriano de Cartago, século III, Santo Ambrósio, século IV, São Zenon de Verona, século IV, São Gaudêncio de Brecha, né? Século V, São Jerônimo, século IV para o século V, Santo Agostinho, século IV para o século V. Né? Desde a metade do século IV, se inicia e continua de modo ininterrupto uma cadeia mais ou menos explícita de aclamações à realeza de Maria. Assim, Santo Efrem a chama rainha de todos. Né? Também entre os padres escritores ocidentais se encontram as mesmas ideias básicas. Né? Então a gente pega ali, quando a gente falou da maternidade divina de Maria, também está nos padres do Ocidente. Tertuliano, né, de fato já fala de Nossa Senhora como Mãe de Deus. Né? Santo Hipólito Romano é provavelmente o primeiro a usar o termo, né, de Theotokos, né, da Mãe de Deus, né, Santo Hipólito Romano. Né? De outras maneiras se ensina a realidade contida no termo Theotokos, né? Tertuliano demonstra com a Sagrada Escritura, contra os valentianos, que a realidade física da maternidade divina, né? E porque a Virgem possa ser chamada verdadeiramente Mãe de Deus. Também Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Zenon, São Máximo exaltam a Mãe de Deus. Né? A respeito da virgindade perpétua de Maria, né? Nós temos aí Santo Hipólito, né? Que diz que ela é a Virgem por excelência, até comparando com Eva, né? Que foi criada virgem. A perpétua virgindade de Maria, né? É o ponto central da Mariologia de Santo Ambrósio, né? Ele tem um tratado que fala sobre as virgens e coloca a Virgem Maria como modelo para todas as virgens, né? Então, Santo Ambrósio aí mostra já a questão da virgindade de Maria, né? Outros escritores também ensinam, né? São Zenão, São Gaudêncio, Sedúlio, Santo Agostinho, e de um modo muito particular São Jerônimo, o primeiro, né, e o maior dos defensores, né, nessa época da virgindade perpétua de Maria Santíssima, contra os hereges
Ovídio e Joviniano. Sobre a ideia de Maria Nova Eva, que aparece no Oriente, também aparece no Ocidente, né? O primeiro a pô-la em relevo foi Tertuliano, né? No capítulo 17, né? Do seu tratado De Carne Christi, composto entre 210 e 212. Afirmando que Deus reconquistou sua imagem e semelhança, conquistada pelo diabo, ele reconquistou, né? Com uma operação semelhante à usada pelo diabo, né? Então, ele fala exatamente, né? De fato que, assim como o diabo fez Eva se corromper, Deus usou uma nova Eva para reconquistar o gênero humano por meio de Jesus Cristo. São Cipriano é o primeiro no Ocidente a interpretar de modo claro, né? No sentido, de modo explícito, né? O sentido cristológico, mariológico do proto-evangelho, chamado assim, Gênesis 3, versículo 15, aquela passagem que diz, né? Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, essa te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Muito bem, Santo Ambrósio vai de novo, Santo Ambrósio é um outro que de novo vai voltar a este assunto, né? Da Eva e a Virgem Maria, né? A Virgem que concebeu a salvação de todos, ele escreve, né? Desenvolvendo depois este ponto, até a maternidade espiritual e universal de Maria. Nossa Senhora é mãe, não só de nosso Jesus Cristo, mas mãe de todos, né? É mãe de todos os seres humanos, espiritualmente falando, é mãe dos seres humanos, mãe de todos os seres humanos. Fundando isso tudo na doutrina paulina, do apóstolo São Paulo, do corpo místico de Cristo, né? A ideia de Maria Nova Eva encontra-se também em São Zenão, Prudêncio, São Jerônimo, Santo Agostinho. E Santo Agostinho, como Santo Ambrósio, né, chega a ter maternidade espiritual de Maria Santíssima, chamando-lhe mãe dos membros de Cristo, que somos nós. Né? Então aqui não se fala só que ela é mãe de Deus, que já é grande, né, mas fala que ela é mãe de todos nós. Isso já no século V. Né? Quanto à santidade de Maria, né, nós temos aí Tertuliano, né, que de verdade admitia na Virgem alguma certa incredulidade, né? Orígenes falava que Nossa Senhora havia alguma dúvida, né? Mas de verdade, quem vai mostrar melhor essa ideia da santidade de Nossa Senhora, né? Uma santidade maior, né? Será Santo Ambrósio, Santo Agostinho e São Jerônimo. Né? Santo Ambrósio apresenta a Virgem realmente muito santa, porque ela é protótipo de todas as virgens, né? Santo Agostinho, né, chega a um cume de exaltação de Maria e sua completa intimidade, da sua completa imunidade de qualquer mancha de culpa. Ele chega a dizer sobre o pecado original e fala assim, mas aqui exceptua-se a Virgem, aqui não colocamos a Virgem Maria. Quando ele fala do pecado original, que ela atingiu a todos, ele já fala, aqui não dá para colocar a Virgem Maria. Ele diz isso no seu livro, né, no seu tratado sobre a natureza e a graça, no capítulo 36. Né, ele diz claramente que Nossa Senhora é uma exceção, né, do que se pode dizer sobre pecado original. Né, muito, muito interessante. Né. São Jerônimo apresenta a Virgem Maria, como ele escreve, sempre na luz, nunca nas trevas. Né. Em respeito à realeza de Maria, Prudêncio no século V, né? Cedúlio no século V, São Jerônimo e Santo Agostinho se limitam às expressões mãe do Senhor. Né? Mas aí nós já temos aí, né, algumas coisas que depois, já nos séculos seguintes, ela será chamada realmente de rainha. Mas aqui já se coloca algumas ideias, né, chamando-a de fato... chamando-a de mãe do Senhor, né? A Senhora, né? E, na verdade, os principais motivos que a Mariologia não teve assim um grande desenvolvimento, como terá nos séculos seguintes, aí daqui temos alguns motivos, né? Um primeiro motivo é as contínuas perseguições, né? Tanto no Oriente como no Ocidente. Então,
não permitia-se também ter um desenvolvimento muito grande, né? Estava sempre perseguição, sempre sofrido, né? Sempre dificuldades, né? Então, de verdade, não era simples, né? Então, nós temos aí um problema muito grande na questão das perseguições, né? Na questão das dificuldades que se tinha nesta época, né? Os sofrimentos que os cristãos passavam, não deu para desenvolver aquela teologia, né, fundamentada, forte, né? O que se tem já é bastante, né, nesses primeiros séculos. A atenção dos padres está ocupada quase exclusivamente na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, até porque tem as heresias que são contra, né, nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, como Cristo é o centro, né, tem primeiro se fundamentar a pessoa de Cristo, quem é Jesus Cristo, para vocês entenderem quem é Cristo, para depois então se falar de Maria Santíssima. Então, Jesus Cristo ocupa seu principal, central papel. Depois também, as heresias são cristológicas, né? Como o docetismo, o gnosticismo, são várias heresias, arianismo, né? O nestorismo, são várias heresias que se referem à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, né? As suas naturezas, ao modo como Cristo se encarnou, tudo isso. Então são grandes dificuldades, grandes debates que se dão, então que se concentram justamente na pessoa de Cristo. Por isso, então, que a Mariologia não tenha recebido esse desenvolvimento, que receberá também logo depois, né? Isso é importante lembrar, né? E aqui nós vamos entender também por que nessa época, devemos deixar isso muito claro, né? Porque nessa época nós temos estes 3 pontos base, esses 3 pontos chaves sobre a Virgem Maria, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Nossa Senhora Mãe de Deus, Nossa Senhora Virgem, antes, durante e depois do parto, e Nossa Senhora Nova Eva. Por que os padres também colocaram isso com mais força? Os padres da igreja colocaram isso com mais força devido também às heresias que eram contra Jesus Cristo. E a reafirmar Nossa Senhora como Mãe de Deus, como Nova Eva e como Virgem Perpétua, ia contra algumas heresias da época. Mostrava claramente, era um argumento forte contra essas heresias. E aqui nós temos, então, algumas dessas heresias, né? Então, contra a heresia dos docetas, né? Que negavam a verdadeira humanidade de Cristo, que dizia que Cristo só tinha um corpo aparente, nunca se encarnou de verdade, né? Os padres opuseram a realidade da maternidade divina. Eles mostraram, não, a Senhora é Mãe de Deus, Mãe de Jesus, Deus, Mãe de Jesus, homem. Né? Ele se encarnou sim, e ela é Mãe de Jesus, tanto Deus como Mãe de Jesus, homem. Isso é importante colocar. Contra a heresia dos arianos, que negava a divindade de Cristo, né? Era outro ponto, né? Os docetas negavam a Cristo a humanidade. E os arianos negavam a Cristo a divindade, né? E, de verdade, né, os padres opuseram o nascimento virginal, prodigioso, sinal evidente da transcendência divina, né? Jesus quis nascer da virgem, de uma virgem, para mostrar algo de milagroso que nunca tinha acontecido, uma virgem mãe, nunca vai acontecer, né? Que uma virgem mãe tem um filho, a não ser Nossa Senhora, para mostrar exatamente que ele é Deus, né? Por isso escolheu um modo tão extraordinário de vir a este mundo, né? A virgindade perpétua, contrastando com essa heresia ariana, né? E também uma outra heresia dos eones, né? Os eons, eles tinham um falso conceito de mediador e multiplicidade de mediadores, né? De Jesus Cristo, né? Então ali, né, se coloca Nossa Senhora como Nova Eva, porque ela está do lado do novo Adão, que é o único mediador perfeito para reconciliar Deus com os homens, né? E Nossa Senhora do lado dele, né? Como Adão tinha a Eva, nosso Jesus Cristo tem a Virgem Maria nesse plano de salvação, né? Contra essa heresia que colocava Jesus como um entre muitos mediadores, né? E Jesus então aí como o único mediador e Nossa Senhora ao seu lado,
né, colaborando na sua obra de salvação. Então aí temos um apanhado do que foi a Mariologia nos séculos I ao século V. Entramos então numa segunda parte da Idade Antiga, a questão da Mariologia. Já entramos aqui numa segunda parte, né? Exatamente a partir do Concílio de Éfeso até o fim da Era Patrística, até o século IX, mais ou menos, né? No Oriente, né, nessa época se distingue esse segundo período, Teódoto de Ancira, Basílio de Seleucia, né, todos os dois do século V, Exíquio de Jerusalém, século V também, Antipatro de Bóstara, Crísipo de Jerusalém, século V, São Leôncio de Bizâncio, século V para o século VI, São Romano Cantor, século VI, Abraão de Éfeso, né, século VI, Anastácio I, patriarca de Antioquia, século VI, São Modesto, patriarca de Jerusalém, século VII, São Sofrônio de Jerusalém, século VII, João de Tessalônica, século VII, São Germano, bispo de Constantinopla, século VI para o século VII, século VII para o século VIII, Santo André de Creta, século VIII, São João de Albeia, século VIII, São João Damasceno, século VIII. Né? No Concílio de Éfeso, em 431, houve a definição dogmática da Virgem Maria, Mãe de Deus, né? Confirmada pelo Concílio de Calcedônia, né? No século V, né? Em 451. E aí, então, a partir do Concílio de Éfeso, surge um grande entusiasmo sobre a Virgem Maria. Quem é ela? Se aprofunda mais, se fala mais dela como Mãe de Deus, né? Então é importante colocar aqui, né, essa questão da Virgem Maria. Né? Também é importante colocar aqui, né, que então aqui vai se falando mais e mais, né, da Virgem Maria. E aí se entende que conforme cresce o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, né, na sua única pessoa divina, né, o homem Deus Jesus Cristo, progride esse conhecimento de sua mãe, né, da sua augusta mãe, que o concebeu e deu à luz ao Verbo feito carne. Né? Nesse segundo período, né, no qual dominam os autores de homilias, né, e também as 3 ideias básicas, né, no primeiro período de penetração, outras 4 verdades, né, sobre a Virgem Maria vai surgindo nesse segundo período. A Imaculada, a Assunção, a Medianeira e a Rainha do Universo. Então já surgem novas ideias, novos títulos de Nossa Senhora aqui neste período, né, pós-Concílio de Éfeso. Do Concílio de Éfeso em diante, até o século IX. Teodoro de Ancira apresenta a Maria Santíssima como isenta de toda malícia, virgem inocente, sem mancha, imune de toda culpa, né? Santa de alma e de corpo, lírio entre os espinhos, diz Teodoro de Ancira. Análogas expressões emprega Exíquio, né? Que apresenta imune da fomes peccatis, né? Da inclinação do pecado. Né? O mesmo afirma Atanásio I, patriarca de Antioquia. São Sofrônio fala, é o primeiro de uma graça purificante, de uma graça preservativa de Nossa Senhora, uma graça que a preservou do pecado. Olha que interessante, né? São Sofrônio afirma. São Germano apresenta a Virgem como prenda, né, tomada por Deus, desde o primeiro instante de sua existência, no seio de sua mãe. Né? A morte não foi na Virgem efeito do pecado, ela esteve imune da fome e da concupiscência. Santo André de Creta apresenta a Virgem como primícia da humanidade restaurada, que refletirá em sua pessoa a beleza primitiva. Né? Santo André de Creta ainda fala que ela está excluída do efeito da morte, do pecado original. João de Albeia indica muitas vezes e claramente a santidade inicial da Mãe de Deus, né? E aí nós temos então tantos outros autores, né? São João Damasceno tem expressões suficientemente
claras em favor da preservação de Maria Santíssima da culpa original. São Modesto de Jerusalém, em seu encômio da Bem-aventurada Virgem, né? A encômio fala da morte e da antecipada ressurreição e assunção de Maria Santíssima, né? E expõe várias razões para isso. O mesmo São Germano, São André de Creta e, sobretudo, São João Damasceno, que supera a todos, né, que vieram antes dele, ao expor as diversas razões da Assunção. Então, a Imaculada Conceição e a Assunção começam a ganhar, né, forma, essas verdades, né, a partir das doutrinas desses padres da Igreja aqui citados, né. Insistem sobre o primeiro aspecto da mediação, a cooperação da redenção, ou seja, a aquisição das graças como nova Eva, né, da Virgem Maria, a Teodoto de Ancira, Basílio de Seleucia, Ezequiel, segundo o qual a Virgem Santíssima ofereceu a oblação não por si, mas também pelo gênero humano, Antípatro de Bóstra, Crísipo, Santo Atanásio I, São Modesto, São Sofrônio, segundo o qual, né, pela Virgem é dada a alegria, ou seja, a graça, não só aos homens, mas também ainda, não só para os homens, mas também as virtudes superiores. São Germano, que chama aquela que une todos os que estão divididos, né? Santo André de Creta, que atribui a união do gênero humano, que atribui a ela a união do gênero humano a Deus, né? João de Eubéa e São João Damasceno insistem, por outro lado, no segundo aspecto, a cooperação, a distribuição das graças. São Sofrônio, para o qual Maria Santíssima se converteu em fonte de misericórdia, escreve São Sofrônio, único auxílio dos homens. São Germano fala que a Virgem é fonte perene que derrama as suas águas sobre todos, né? E assim André de Creta, São João Damasceno, né? Leôncio de Bizâncio chama Maria de rainha, a Santa Rainha, né? Também o chamado Pseudo-Betódio, né, chama Maria Santíssima verdadeiramente rainha. São Romão, o cantor, põe nos lábios de Maria Santíssima essas palavras: eu sou a rainha do mundo, desde o momento que persiste em meu seio a potência soberana, tenho o domínio sobre todas as coisas, né? Então aí nós temos aí vários autores, né, que colocam claramente, né, a questão da Virgem Maria como medianeira, rainha, né? E também é do Oriente, né? Nós temos aí, né, os erros de Nestório, né, que negava a Nossa Senhora que ela era mãe de Deus, né? E daí por diante, então, haverá uma defesa dos padres da Igreja sobre esse título de Nossa Senhora Mãe de Deus. Mas mesmo Nestório, que negava a maternidade divina, ele via Nossa Senhora com muito respeito, né? Ele negava a maternidade divina porque ele não via Jesus na verdade, não via Jesus como nós vemos, com as duas naturezas, divina e humana, e uma pessoa, a pessoa divina. Ele via Jesus, a pessoa divina, e a natureza, nós vamos falar isso quando falamos da maternidade divina. Jesus tinha, porque como ele assumiu duas naturezas, era uma dupla personalidade, eram duas pessoas em Cristo, segundo Nestório, a pessoa divina e a pessoa humana. E Nossa Senhora era mãe só de Jesus homem, e não de Jesus Deus. Ele fazia essa distinção. Por isso ele, de fato, caiu em heresia. Mas Nestório tinha, de verdade, grande respeito à Virgem Maria. Ele dava, se não lhe dava o título da maternidade divina, lhe dava outros privilégios, né? A chama de mãe da natureza humana, né? Por meio da qual é justificado toda a humanidade. A perpétua virgindade, né? Então, ele e os seus discípulos nestorianos não negavam a Nossa Senhora a virgindade, né? É chamada Santa Imaculada, né? Um segundo céu cheio de pureza, né? Em respeito à sucessão corporal, os nestorianos também, de algum modo, aceitavam, né? Mesmo os monofisitas, que era outro, que falavam que de verdade não aceitavam a união das duas naturezas, divina e humana, do nosso Jesus Cristo, né? E de verdade os monofisitas eram hereges, mas também reconheciam Nossa Senhora como Mãe de Deus, reconheciam Nossa Senhora como Virgem, né? A excelsa dignidade da Mãe de Deus, né?
E assim outros hereges, né? Até os hereges que negavam coisas a Jesus Cristo, a própria Virgem Maria, reconhecem a santidade e a grandeza de Nossa Senhora nesse tempo. Né? Até eles escrevem argumentos em defesa de Maria, mesmo negando algumas coisas, veem claramente outras tantas coisas. Né? Então no Oriente isso é muito forte. No Ocidente, então, nós temos aí São Pedro Crisólogo, São Máximo de Turim, São Fulgêncio de Ruspe, Santo Eleutério, São Gregório de Tours, né? Isso no século V e século VI. E no século VII, Santo Ildefonso de Toledo. Né? E ele, São Pedro, São Máximo de Turim, chega a falar da graça original em Maria. São Fulgêncio e São Venâncio Fortunato repete também a mesma coisa. Né? O primeiro no Ocidente a falar da anunciação, da Assunção Corpórea de Maria, será São Gregório de Tours, no seu livro De Gloria Martyrum. Né? Provavelmente também Venâncio Fortunato, seu contemporâneo e amigo, cantou a Assunção Corpórea de Maria. Né? Até o século VII, junto às festas da Anunciação e da Purificação e da Natividade, vai se introduzir no Ocidente a festa da Dormição, convertida depois em festa da Assunção de Maria. Né? Tem insinuações mais ou menos claras sobre a medição de Maria Santíssima, né? De baixo aspecto de Maria Nova Eva, São Pedro Crisólogo, São Fulgêncio e Venâncio Fortunato. Né? É digno de notar o convite que faz Santo Ildefonso ao adversário judeu. Vem comigo a esta virgem, diz Santo Ildefonso. Né? Vem comigo a esta virgem, para não precipitar sem ela no inferno. Né? Daí, finalmente, a virgem, o título de senhora, né? São Pedro Crisólogo, São Gregório, Venâncio Fortunato, né? São Venâncio Fortunato, a chamam de senhora, né? E Venâncio Fortunato, né? O primeiro poeta a reconhecer a realeza de Maria no Ocidente, né? Também São Ildefonso Toledo, também defende a ideia de Nossa Senhora Rainha, né? Então aí, claramente, algumas ideias claras, né, sobre a história antiga, sobre a Virgem Maria, né, a Mariologia na Idade Antiga. E aí vamos ver mais adiante a Mariologia também na Idade Medieval, como foi desenvolvido todas essas ideias, esses conceitos mariológicos no tempo da Idade Média. Aqui foi só a Idade Antiga, quanta coisa sobre Nossa Senhora. E assim então, damos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, do seu Imaculado Coração, desça e permaneça sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.